Nessa aula nós vamos ver como a repetição é importante para a aprendizagem. Então, vamos identificar quais são as melhores formas de repetição e mais eficazes para que nós possamos melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Bora neurar? E a nossa aula é sobre repetir é fundamental para aprendermos. Vamos ver então a que isso se refere? Bom, o primeiro princípio que nós vamos trabalhar aqui nessa aula é: a aprendizagem depende de repetição mais espaçada. O que é repetição massiva? Repetição massiva é aquela repetição tipo decoreba. Você fica repetindo, 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 e daqui a pouco você começa a memorizar mecanicamente aquele conteúdo de tanto que você repetiu. Funciona, em determinada forma funciona, mas torna o tipo de aprendizagem que você teve mais difícil de você estabelecer relações, ou de você fazer inferências a partir desse conteúdo que você aprendeu. Repetição massiva é o que nós usamos, por exemplo, para decorar tabuada, para ficar uma coisa assim mais clara. Não é que não funcione, funciona. Esse é o princípio, por exemplo, das músicas. Qual é a parte da música que você aprende mais rapidamente? Não é o refrão? Por quê? Porque é a parte da música que mais repete e também é a parte da música que normalmente tem alguma coisa nessa repetição, nesse repetir, é curtinho, e ele acaba colando meio que no seu cérebro e faz com que você agrave muito mais facilmente. Mas tem outra forma de você repetir que também é bastante importante, bastante eficaz, e a gente chama de repetição espaçada. Revisão ou prática espaçada, e aí está o termo em inglês, Distributed Spaced Practice, aumenta diversas formas de aprendizagem no longo prazo. Quem está dizendo isso são pesquisas, estão ali embaixo, e isso já foi comprovado. Aprendizagem no longo prazo, se você utilizar a revisão ou prática espaçada, você aprende mais, aprende melhor e é capaz de recuperar essa informação muito mais rápido. Então, na mesma quantidade de tempo, e foi isso que as pesquisas entenderam de verificar, a aprendizagem se torna mais durável em relação à repetição massiva. Sabe aquela repetição massiva é aquela que você esquece, acabou de fazer a prova, pum, esqueci, não lembro mais disso. Então, menos tempo também é utilizado para reaprender, caso você precise rever essa informação posteriormente, em relação ao que foi esquecido. Então, essa repetição espaçada é uma técnica bastante interessante que, por exemplo, você pode usar. Eu vou dar um exemplo assim bem geral, mas acho que vai ser importante para você poder entender. Vamos supor que você tenha, dentro do seu planejamento semanal, 9 horas para você estudar um determinado conteúdo. 9 horas na semana. Bom, você pode pegar isso e fazer num dia só. Bom, eu vou pegar 9 horas do meu dia e vou estudar. Isso, além de ser muito cansativo, em determinado momento o seu cérebro sua mente já fica cansada de tanto ver aquelas informações, não vai ser tão eficaz quanto se você dividir isso em horas durante a semana. Por exemplo, são 9 horas. Então você pode ver 2 dias na segunda, 2 horas na segunda, 2 horas na terça, 1 hora na quarta, para fazer um pouquinho menor, 2 horas na quinta, 2 horas na sexta. Pronto, você distribuiu, você espaçou esse estudo de forma que você deu tempo para o seu cérebro processar aqueles pouquinhos de informação que você viu em cada dia, e aí você vai ter um conhecimento muito mais sólido dentro da sua cabeça, até porque se você, num determinado segundo ou terceiro dia, já esqueceu de algum conceito que você viu no primeiro, você pode voltar e dar uma olhada rápida para ver aquele conceito e aí sim seguir a sequência do conteúdo. Então, revisão periódica de conteúdo, ela deve ser estimulada. Pequenos períodos. Não deixe estudar muito tempo a mesma matéria, porque isso não é eficaz. A não ser, claro, que o aluno se sinta melhor dessa forma. É raro, mas às vezes acontece. Mas, no geral, se você passar essa repetição do conteúdo, você pode melhorar muito
a aprendizagem do seu aluno. Outra forma de você fazer isso também é você forçar essa repetição. Ou seja, em cada aula nova que você for dar, você fazer tipo um pré-teste, um testezinho básico dos conceitos principais que você viu na aula anterior, deixar o aluno responder e depois você dá a resposta para todo mundo. Isso faz com que eles revisem o conteúdo anterior. É uma forma também de você fazer uma repetição espaçada. Outra técnica muito interessante que a literatura fala é sobre o interleaving effect, uma forma de otimizar a aprendizagem. Então, essa técnica chamada interleaving, ela intercala, né? Em tradução livre é intercalar. Ela apresenta, após uma lição de conteúdo, questões a serem resolvidas sobre aquele conteúdo, intercaladas com questões de conteúdos anteriores, de forma que não são apresentados dois problemas do mesmo tipo consecutivamente. Ou seja, o que é isso? Você deu um conteúdo novo. Beleza. No outro dia você deu mais conteúdo novo. E aí, o que você começa a fazer? Antes de apresentar o conteúdo novo, você volta aquele conteúdo de 2, 3 dias atrás. Apresenta mais conteúdo novo. Volta para o conteúdo anterior. Então você vai intercalando conteúdo novo com conteúdo antigo. Conteúdo novo com conteúdo antigo. E isso é uma forma do aluno estar sempre revisitando aqueles conteúdos mais antigos, ao mesmo tempo que ele entra nos conteúdos mais novos. Então, você pode fazer isso com tarefas, você pode fazer isso com testes de revisão. Essa questão do pré-teste que eu acabei de falar para vocês também funciona um pouco como isso. Mas a interleaving effect também, vários estudos comprovam que ele melhora, otimiza a aprendizagem do seu aluno, ao invés de você ficar só passando aquela matéria de forma início, meio, fim, sem ficar revisitando esses conteúdos anteriores. Outra técnica que as principais escolas, né, ou grupos de escolas, fazem é a testagem ativa. E a testagem ativa, ela aumenta a nossa capacidade de memorizar e recuperar. A aprendizagem ela vai ser melhorada quando o aluno submete ou é submetido repetidamente à testagem. Isso é fato. Ele se torna um aluno proficiente em resolver questões quando ele é submetido repetidamente à testagem. Porém, uma das coisas que eu vivenciei na prática em relação, por exemplo, ao meu filho, foi a questão de que, se isso for muito massificado, isso pode levar o aluno a um nível de estresse que vai deixá-lo mais bloqueado em relação à aprendizagem do que qualquer outra coisa. Então, sim, tem que ser submetido repetidamente à testagem, concordo, mas com parcimônia, com planejamento, sem deixar o aluno muito estressado em relação a isso. A testagem é muito mais efetiva quando os alunos continuamente têm feedback sobre seus testes. Ou seja, não é só fazer o teste e levar uma nota. Precisa fazer uma revisão de prova, uma revisão de teste, precisa explicar para o aluno o que ele errou, por que ele errou e como é que ele pode acertar. Então ele precisa de feedback, não é só a testagem em si. Então deve-se testar e dar contínuos feedbacks, ou seja, correções ativas sobre essa testagem. E o uso de exames e questionários cumulativos pode ser um importante aliado da aprendizagem. Por quê? Porque ele expõe os alunos ao conteúdo previamente trabalhado. Aquela história do pré-teste, voltamos a ela mais uma vez, é uma forma de você fazer isso. E por fim, treinamento cerebral das funções executivas pode funcionar. Nós vamos ter um curso só sobre funções executivas, então se você está bem interessado sobre esse assunto, não perca esse curso, porque ele vai estar aí na sua plataforma para melhorar o seu conhecimento, também com dicas práticas de como você pode usar as funções executivas ao favor da aprendizagem. Repetir um conteúdo específico durante um certo período de tempo pode aprimorar uma habilidade ou capacidade cognitiva, em especial no que se refere às funções executivas. Ou seja, se você quer aprender determinado conteúdo, eu posso repeti-lo durante um determinado período de tempo, e o ideal é que eu repita de diferentes formas. Então, por exemplo, eu cito ali embaixo tarefas de casa, inclusive recompensadas. Existem plataformas que você pode usar para isso, se o seu aluno tiver celular e ou
computador em casa, precisa ter alguma forma de acesso via internet, usando, por exemplo, sites como Kahoot, como Mentimeter, ou outro tipo de plataforma em que você possa submeter essas tarefas de casa como quizzes, como tarefas recompensadas, como tarefas que ele pode fazer em grupo, formando equipes. É muito motivador isso. Diferente dessas tarefas de casa que hoje em dia a gente passa para os alunos e eles praticamente não fazem. Eles voltam sem fazer a tarefa de casa. Por quê? Porque eles não são mais motivados a fazer. Não tem motivação para fazer isso, ele quer ir para casa e esquecer a escola. Então, podemos usar recompensas e notas, por exemplo, fragmentos de notas. Fez a tarefa de casa, ganha meio ponto. Fez a tarefa de casa, ganha 1 ponto. Isso é lícito você usar isso se o seu sistema de avaliação assim permitir. Mas você pode usar também aquelas formas de recompensas como o reconhecimento por ter feito a matéria, colocar esse aluno em evidência positiva de alguma outra forma. Então tem várias coisas que você pode fazer para melhorar, mas a tarefa de casa é muito importante porque é uma repetição necessária e que envolve as funções cognitivas do cérebro. Nesse momento eu não vou aprofundar muito esse conceito porque vai ter o curso específico de funções executivas, não perca. Então, estimular diferentes sistemas de memória, gente. Nós temos diferentes sistemas de memória. Nós temos uma memória que a gente chama de declarativa. Nós temos uma memória que nós chamamos de procedural, que é relacionada aos nossos movimentos. É a memória que a gente usa para aprender movimentos, inclusive movimentos complexos. Então, quando eu estimulo diferentes sistemas de memórias, através das sensações diferenciadas, usando sensação tátil, usando sensação de visão, usando sensação do cheiro, do paladar, auditiva, enfim, proprioceptiva, nós podemos estimular várias vias cerebrais com o mesmo conteúdo, o que vai aumentar muito a possibilidade desse aluno relembrar. Então, eu estimulo isso usando as sensações e as percepções desse aluno, trabalhando isso junto de tarefas nas quais ele seja ativo. Olha como é que a gente sempre volta para isso. Promover atividades que estimulem recordação do conteúdo. Então, pensar em diferentes estratégias de como eu posso fazer um dever de casa motivante para o aluno fazer, de como eu posso fazer dentro de sala de aula atividades de gincanas, de tarefas recompensadoras, para que ele possa relembrar esse conteúdo e desenvolver atividades fáceis de memorizar. Tem tantas técnicas que tantos professores divulgam hoje em dia na internet, de como você pode ensinar tal conteúdo de melhor forma, de como você pode ensinar uma tabuada de uma forma mais dinâmica, mais recompensadora para esse aluno, por exemplo. Então tem muita coisa na internet. Uma simples pesquisa em relação ao conteúdo específico pode dar para você várias atividades que você pode testar em sala de aula de forma sempre com a mente em aluno ativo, fazer com que ele memorize melhor. Usar mapas mentais, por exemplo, é uma dessas técnicas que eu usava na época de faculdade. Eu aprendi a usar na época de faculdade e que fez uma diferença enorme para mim, porque eu conseguia resumir grandes quantidades de conteúdo em pequenas frases, encadeadas por blocos lógicos, que isso fazia com que eu memorizasse muito melhor. Então, tá aí uma dica para você de como você pode usar mapas mentais para melhorar a aprendizagem. E ensinar o seu aluno a fazer mapas mentais e estimulá-lo a aprender dessa forma. Isso vai fazer muita diferença para ele. Então, ficamos por aqui em relação a esse tópico. E no próximo nós vamos falar sobre sentido e significado, que são muito essenciais para aprender. Até lá!